O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. E então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um momento sublime da história de nossa salvação. Jesus fez os 12. É essa a palavra que está no original grego, epoiesen. Jesus fez, Jesus constituiu, Jesus realizou os 12. E aqui nós vemos a grande diferença entre a Igreja Católica e os protestantes. Os nossos irmãos protestantes, eles não aceitam esta realidade de que os discípulos de Cristo, ou seja, a Igreja de Nosso Senhor, ela é dividida em 2 grupos, e que essa divisão foi criada por Jesus. Nós, quando lemos os Evangelhos, vemos claramente que existem as multidões com as quais Jesus fala, mas que além dessa multidão tem os discípulos. Os discípulos são aqueles que creram em Jesus, são aqueles que seguem Jesus, são aqueles que estão com Jesus, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, um grande número. Mas destes discípulos, que são a igreja, aqueles que creram em Jesus, Jesus então separa, constitui 12, um grupo estável. Veja, todos os estudiosos, todos os historiadores, inclusive os protestantes, ninguém nega esse fato histórico, né? Existe um famoso teólogo protestante chamado Joaquim Jeremias, é um alemão, que durante o século XX, ele passou a vida pesquisando, né, com grande rigor, até excessivo, rigor científico, procurando as ipsissima verba Christi, ou seja, as mesmíssimas palavras de Cristo. O que é que levou esse teólogo protestante a fazer isso? É exatamente uma dúvida que surgiu entre os protestantes liberais a respeito do texto do Novo Testamento. Ou seja, eles começaram a pensar assim: bom, o texto que está lá no Novo Testamento não é tudo de Jesus. Tem coisa que, aspas, foram inventadas pelos apóstolos, fecha aspas, ou pela igreja primitiva. Mas o que é que o Jesus histórico, Jesus historicamente fez? O que é que ele disse? Então, com essa mentalidade investigativa de colocar uma dúvida no Novo Testamento, que é uma coisa errada, nós não devemos fazer isso. O Novo Testamento é a palavra de Deus, a gente aceita ele inteiro, não fica escolhendo qual é a parte que eu quero, qual é a parte que eu não quero. Mas estou dizendo que é que esse protestante liberal fez. Ele começou a duvidar de que aquilo lá fosse histórico, começou a achar que o Novo Testamento era uma ficção criada pelos primeiros cristãos. E então
ele chegou e disse: vamos investigar o que é verdadeiramente histórico. E com essa vontade, com esta gana de procurar o Jesus histórico, ele chegou à conclusão: não há dúvida, historicamente Jesus constituiu 12. Jesus fez 12 apóstolos. A escolha dos 12 é um ato que não tem como duvidar. Jesus não tinha somente discípulos, Jesus tinha os 12. Um número estável. Por quê? Porque é claro, aqui nós católicos vemos com clareza, o povo de Deus já existia. O povo de Deus estava lá no Novo Testamento, e o povo de Deus era feito pelas 12 tribos de Jacó, dos filhos de Jacó. 12 filhos de Jacó fizeram as 12 tribos, e esse é o povo de Deus. Jesus veio para reformar o povo de Deus, ou seja, constituir a igreja. Não me venham os senhores protestantes dizer que Jesus não fundou uma igreja. Ele fundou a igreja, a única igreja, a santa igreja. Os protestantes liberais duvidam que Jesus tenha fundado a igreja. Por quê? Porque é claro, se Jesus fez uma igreja, ela tem 2000 anos, e a deles tem quantos? Entendeu? Então a única saída para eles é dizer: Jesus não fundou uma igreja. As igrejas que estão aí são organizações humanas. Essa é a saída protestante. Só que nós católicos, vamos lá estudar com os protestantes então, vamos lá. O protestante mais cético, o protestante mais duvidoso, o protestante que menos aceita as coisas históricas de Jesus, o que ele diz? Jesus escolheu 12. Isso não tem dúvida. Jesus escolheu 12, mas por que será, que ele escolheu 12? Jesus escolheu 12 porque ele estava reformando o povo de Deus. Era o novo povo de Deus. 12 era o fundamento. No Apocalipse aparece Jerusalém celeste, a nova cidade de Deus com 12 colunas, os 12 apóstolos. É o novo povo de Deus. O fundamento da igreja, os 12 apóstolos. Pois bem, é essa igreja apostólica. A igreja de Cristo, ela é apostólica, ela é dos 12. A igreja dos 12, a fé dos 12. Pois bem, Jesus historicamente escolheu 12. Jesus fez a igreja, novo povo de Deus, baseado nos 12. Assim como os primeiros, o povo de Deus foi feito com os 12 filhos de Jacó. E o que é que isso significa? Significa que na igreja existem 2 grupos. Os discípulos, que nós hoje chamamos de leigos, ou seja, as pessoas não ordenadas, que não receberam a ordenação, como os apóstolos receberam a ordenação na última ceia. E existem os 12 que estavam na última ceia, e Jesus ordenou os 12 sacerdotes ordenados por Cristo. O que é o protestantismo? O protestantismo é um cristianismo sem sacerdócio ordenado. Eles acham que só tem um grupo na igreja, são os batizados, acabou. Os pastores não têm poder a mais ou poder a menos que os leigos, são todos batizados. Quem é o pastor? O pastor é só um funcionário da comunidade, é alguém que está lá para pregar. O povo gostou daquele pregador, contrata ele. Não gostou, manda embora. Mas ele não tem poder.
Nós católicos cremos que não é assim. Jesus criou a igreja com 2 grupos. Ele fez, o evangelho de hoje, ele fez os 12. Epoiesen, ele constituiu os 12. Ele criou esse grupo. Ele criou os ministros ordenados. Portanto, deu a eles poder. E esse poder será o poder de pregar a palavra com a sua autoridade e depois de administrar os sacramentos que ele irá instituir. Na última ceia, quando Jesus pega o pão, pega o vinho, diz: fazei isso em memória de mim. Fazei. Ele está ordenando o sacramento da ordem. Fazei. Quando Jesus manda, Jesus dá o poder. Fazer a Eucaristia, a transubstanciação do pão e do vinho. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem não perdoardes lhes serão retidos. Tudo isso está na Bíblia, aquela mesma que o protestante usa, não é diferente. Jesus fez os 12, deu a eles o poder de celebrar a Eucaristia e deu a eles o poder de perdoar os pecados. Jesus fez isso, historicamente. Até mesmo os céticos admitem isso. Até mesmo os mais duvidosos admitem isso. Jesus também fez uma outra coisa. No meio desses 12, ele também, de caso pensado, sabendo das coisas, sabendo o que estava fazendo, ele escolheu Judas. Quem é Judas? É um dos apóstolos que recebeu de Jesus todas as graças para ser fiel, todas as graças para ser São Judas Iscariotes. Judas poderia ter sido um grande santo. No entanto, não correspondeu a essa graça. Então aqui, uma grande misericórdia de Jesus para conosco. A misericórdia de ter escolhido Judas, para que nós não nos escandalizássemos quando no futuro a igreja tivesse a dificuldade dos maus pastores, a miséria dos maus ministros, a miséria dos maus sacerdotes. Por favor, resolve aqui. A igreja sabe desde o início que existem pessoas como Judas, que é possível que haja maus ministros, maus padres, maus bispos, maus papas. A igreja sabe disso desde o início. Não nos deve escandalizar isso. E Jesus, com grande caridade, fez isso. Ele escolheu Judas exatamente para iluminar a nossa história, para que ninguém depois diga: a igreja deu alguma coisa gravemente errado, porque Jesus escolheu apóstolos puríssimos e santíssimos e a igreja estragou tudo e agora apareceram os maus padres. Não, Jesus já colocou desde o início: eu vou constituir os 12. Eu vou constituir os 12 apóstolos e vai ter gente que vai pisar na bola.
Vai ter traidores, sim. Olhem a história da igreja. As grandes heresias foram todas elas, na sua imensa, esmagadora maioria, inventadas por bispos. Algumas por padres. Heresia feita por leigos, raras, muito raras. Muito raras. As grandes heresias, as grandes desgraças, os grandes cismas, os grandes conflitos, os grandes escândalos da igreja foram feitos por pessoas ordenadas. Não estou dizendo isso para diminuir a nossa fé nos homens ordenados, exatamente o contrário, para crer neles. Nós vimos na primeira leitura, Davi tem lá Saul, que é o rei ungido de Deus. Davi sabe que Saul é injusto. Davi sabe que Saul está tentando matá-lo injustamente, que Saul está pecando. Davi sabe disso. Mas é Davi quem diz no Salmo: Noli te tangere Christos meus, não toqueis nos meus ungidos. E por isso Davi não toca em Saul. Ele corta um pedaço do manto, mas não toca em Saul. Poderia ter matado, e teria sido justo matar Saul, porque é justo matar o injusto agressor. Se tem uma pessoa que está injustamente querendo me matar, eu posso me defender. Legítima e proporcionada defesa. Ele quer me matar, eu me defendo e mato ele. Chama-se legítima e proporcionada defesa. Davi poderia ter, por legítima e proporcionada defesa, matado Saul. Mas ele viu que Saul era injusto, que Saul era mau, não somente que Saul era endemoniado, porque ele era tomado por acessos demoníacos de fúria contra ele. E no entanto, Davi respeitou Saul e deixou que ele vivesse os seus dias. Quando finalmente Saul morreu numa batalha, Davi então fez grande luto e grande pesar pela morte do ungido do Senhor, e fez cânticos de luto, elegias, cânticos de luto, porque havia perecido o ungido do Senhor. Apesar de Saul ser um endemoniado, sem vergonha, injusto, qual é a atitude católica diante dos ungidos de Deus? Nós temos que distinguir a injustiça feita por Saul da unção que Deus colocou nele, e saber que, como Davi resistiu às injustiças de Saul, Davi não cedeu, não foi lá colaborar com a injustiça de Saul, não, ele resistiu. Assim como Davi resistiu às injustiças de Saul, ao mesmo tempo respeitou Saul até o fim. A Santa Igreja Católica foi constituída por Cristo Senhor no fundamento dos 12 apóstolos. E Judas permaneceu apóstolo até o fim, até que ele mesmo tirou sua vida. E aí então a igreja escolheu Matias para substituí-lo, para que em Pentecostes estivessem novamente os 12, para receber o Espírito Santo, e ali o início da vida da igreja.
A igreja sempre considerou que Judas estava no inferno. Não tem como ter a esperança de que não haja ninguém no inferno. É impossível. O inferno está cheio de bilhões de demônios. Não tem como estar vazio. A não ser que agora a gente diga que os demônios não existem. O inferno está lotado, cheio de bilhões de demônios. Essa é a fé da igreja. E a igreja sempre considerou que existem pessoas no inferno, e uma delas é Judas. E que Judas está no lugar mais profundo junto com Satanás. Porque assim como Jesus o elevou a uma grande honra para que ele fosse para o céu, assim também o pecado dele foi maior do que todos e se precipitou no mais baixo inferno. E portanto Judas está no inferno. A própria Sagrada Escritura chama ele de filho da perdição. Se ele é filho da perdição, é porque ele está perdido. Ele é o filho da perdição. E portanto, nós que cremos na Santa Igreja Católica, cremos na unção dos seus ministros. Rezamos por todos os sacerdotes ordenados, para que Deus os mantenha firmes na fé, e aqueles que precisam ser convertidos se convertam, para que não tenham o fim de Judas. O inferno de um padre, de um bispo ou de um papa é um inferno muito cruel, porque eles foram grandemente eleitos, e por isso grande é a sua perdição. Rezemos, rezem por mim, para que eu não me perca, para que eu não seja tomado de soberba e comece a inventar uma religião que não é a de Cristo e pregar uma fé que não é a católica. Não, nós precisamos, com Davi, estar unidos num só povo de Deus, sem tocar os ungidos, sem agredi-los, resistindo às injustiças quando elas acontecerem, mas com profunda piedade filial. A piedade dos filhos que reconhecem a unção do Pai. Rezar muito, crer muito, amar muito. Porque Deus fez sua igreja e constituiu os 12. Não somos protestantes. Essa é a fé da igreja, una, santa, católica e apostólica. E nessa fé nós queremos viver e morrer.